Bom dia, pode se assentar aí. Antes da gente entrar de fato na exposição do Salmo 22, se você quiser, você pode ir deixando aberto aí. Eu queria ler Isaías 53, verso 4 e 5, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Se a gente está aqui hoje, reunidos em nome do Senhor, cantando, louvando, ofertando ao Senhor, sem sombra de dúvida nenhuma, foi porque primeiro Ele deu algo a gente, Ele deu algo a nós. E no final aqui da ministração, eu senti como se Deus estivesse tocando o meu coração, porque justamente esse salmo vai falar sobre os sofrimentos de Jesus. Embora sejam palavras do profeta, do rei Davi, do profeta Davi, a Escritura vai tratar Davi como um profeta, ele nitidamente foi tomado pelo Espírito para poder falar, compor e escrever acerca dos sofrimentos e da glória de Jesus. E o Senhor, de algum modo, ministrou no meu coração. E por mais que eu tenha passado as últimas 3 semanas estudando esse salmo, parece que agora o Senhor liberou aquela carga de energia e falou assim: é isso. E mais do que nunca o Senhor falou no meu coração: não é sobre o que você faz, é sobre o que eu já fiz. Na semana passada eu estava com alguns amigos e a gente estava falando sobre o Evangelho. E eu lembro que eu falei assim, cara, se você pegar 10 pessoas e pedir para cada uma te dar uma definição de Evangelho, talvez você tenha 10 definições de Evangelho. Mas para o Evangelho só tem uma definição, que é aquilo que Deus fez por intermédio de Jesus por nós. Paulo vai falar aos Gálatas que qualquer um que pregue algo diferente disso, seja os próprios apóstolos, seja um anjo do céu, seja considerado maldito, porque não há boas novas, não há esperança, não há salvação longe do nome de Jesus. Então, se você está aqui, se eu estou aqui, se a gente está aqui liberando adoração ao Senhor, é porque primeiro Ele ofertou algo a nós. E aquilo que o Senhor ofertou era tudo que Ele tinha, que era o seu próprio Filho. Então, que o nosso coração hoje seja voltado em gratidão a essa exposição, por aquilo que o Senhor já nos entregou. Então, vamos lá. Salmo 22, Salmo de Davi. Um salmo um pouquinho longo, mas a gente vai tentar tratar ele de forma mais prática possível. Davi começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. De noite também, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte.
Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que temem. Glorifiquem-no de todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que ele quem o fez. Então a gente vê que esse salmo, embora escrito por Davi, obviamente pelos elementos que contém nele, fica claro que Davi não falava acerca dele mesmo. Embora tenha sido formulado num período de adversidade da vida de Davi, como eu disse, o Espírito toma o profeta, o rei ali naquela situação e o faz proclamar algo da parte do Senhor acerca do próprio Jesus. Mas, só trazendo um pouco de um gráfico aqui, a gente vê que o Salmo 22, junto com o Salmo 23 e 24, que serão as próximas exposições nossas, eles vão compor uma importante trilogia, né? Então, no Salmo 22, a gente tem a figura de Jesus como o Salvador. No Salmo 23, a gente vai ter a figura de Jesus como o pastor. E no 24, a gente vai ter a figura de Jesus como o soberano. Em paralelo a esses três salmos, a gente vai ter, referente ao Salmo 22, João 10:11, onde ele fala que Jesus é o bom pastor. E esse bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E voltando para o Salmo 22, ele dá a vida pelas ovelhas na cruz. Hebreus 13:20 vai falar que agora ele já é o grande pastor. Ele é aquele que vive pelas ovelhas. E referindo-se ao Salmo 23, ele vai tratar como o cajado, aquele que vai conduzir as suas ovelhas. 1 Pedro 5:4 vai dizer que ele é o supremo pastor, aquele que voltará pelas suas ovelhas. E referindo-se ao Salmo 24, ele é aquele que detém a coroa e governa todas as nações. Então, o Cristo que na exposição de hoje é o sofredor, na exposição da semana que vem é aquele que conduz, e na próxima semana é aquele que reina sobre todas as coisas. Mas por que ele reina? Porque ele se entregou. Apocalipse vai dizer que só uma pessoa é capaz de abrir, desatar os selos, abrir o livro e tomar por posse a escritura da terra, e essa pessoa é Jesus. Nem eu, nem você, se a gente usasse todos os nossos esforços, todos os nossos recursos, qualquer coisa que a gente tivesse e pudesse fazer, nós não chegaríamos perto de ser dignos como Jesus é. Paulo vai falar, se eu não me engano é Paulo que fala, acho que é Romanos, que talvez, por uma pessoa boa, alguém se dispõe a se entregar, a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco por ter entregue Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Então Jesus cumpre todos os requisitos de ser digno, de ser o Salvador e de ser o Rei de toda a terra. Lutero disse certa vez que esse Salmo 22 ele é um tipo de uma pedra preciosa entre os salmos, sendo peculiarmente excelente e notável.
Então, dentro da exposição, a gente vai notar dois aspectos aqui. Do verso 1 ao 21, a gente vai ver a humilhação do Messias sofredor. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu. Mas do 22 ao 31, a gente vai ver a exaltação do Messias vencedor. Então a gente começa tratando por essa humilhação de Jesus. E dos versos 1 a 5, a gente vai ver que o Messias é abandonado pelo Senhor. Mas para Jesus, o que era mais pesado para ele não era carregar uma cruz, mas era o peso do pecado de toda a humanidade que era lançado sobre ele. Era ter a noção de que em algum momento ele iria ser separado de Deus para poder cumprir a justiça do Senhor. No Getsêmani a gente vê isso. E Jesus está lá angustiado, orando, chorando, derramando lágrimas de sangue, suando sangue. Mas ele entende que aquilo que era a vontade de Deus era mais precioso para ele, embora ele tivesse que padecer momentos de separação do Senhor. E a gente começa falando do desamparo na cruz. Verso 1, na parte A, a gente vai ver: Deus meu, por que me desamparaste? Importante a gente ter noção de que esse Salmo 22, ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Então Jesus, ali na cruz, ele cumpre uma profecia de 1000 anos antes. Ele estava ali desamparado pelo Pai, separado da presença do Senhor. Mas é importante a gente notar que o desamparo de Jesus, embora extremamente doloroso para ele, foi em nosso benefício. Se o Pai tivesse amparado Jesus naquele momento, eu e você seríamos desamparados por toda a eternidade. Mas por conta de um sofrimento momentâneo, eu e você temos acesso e temos garantia pelo Espírito de Deus a uma eternidade ao lado do Senhor. E ele vai falar agora sobre orações não atendidas, e ele continua no verso 1, dizendo: por que se acha longe de mim a minha salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. O juízo e a condenação que era para cair na nossa cabeça, cai sobre Jesus. E por isso o Pai não responde. Se ele tivesse amparado o Filho, eu e você novamente estaríamos perdidos. Existia uma dívida sobre toda a humanidade, em todas as gerações, que, como eu disse, se a gente fizesse de tudo para quitar essa dívida, não seria possível. O único pagamento aceitável seria através do sangue do Filho de Deus. E ele continua dizendo: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Então aqui a gente tem a ilustração de como os patriarcas foram protegidos pelo Senhor, eles foram sustentados, guardados e alimentados pelo Senhor em todo o seu período de peregrinação. Mas na cruz, o Pai não ouviu o Filho. Naquele momento, ele não foi escutado. Tudo isso para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado, da morte e do inferno. Esse era o nosso destino. Não importa o quão bom você acha que você seja, sem Jesus, o nosso destino é esse. Tem uma citação de um estudioso, John Stevenson, que ele diz: as tempestades podem uivar sobre mim, os homens me desdenhar, os demônios me tentar, as circunstâncias me dominar e o próprio Deus me abandonar, mas Deus é santo, não há injustiça nele. Não existe injustiça da parte de Deus por ter cravado o Filho numa cruz. Muito pelo contrário, a justiça de Deus é isso.
Se eu e você somos justificados é por causa do sangue vertido na cruz sobre um inocente que não merecia, mas mesmo assim ele se entrega. E ele se entrega desde antes da fundação do mundo. Não existe a história de que o plano de Deus para o mundo deu errado e aí no meio do caminho Deus teve que dar um jeitinho. Tudo foi planejado. Mas foi do agrado do Senhor moer o seu próprio filho. Deixa eu voltar um pouquinho. Isaías 53. Isaías 53, 10. O profeta vai dizer: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma e ficará satisfeito. Embora fosse extremamente doloroso para o Senhor, para Jesus, e penoso estar naquela cruz e sendo humilhado, escorraçado, as pessoas estarem zombando dele, ele tinha em mente a recompensa eterna, que era eu e você sermos parte da família de Deus. E aí dos versos 6 a 11 a gente vai ver uma seção onde diz que o Messias ele é abandonado pelos homens. Então ele já foi abandonado pelo Senhor e agora ele é abandonado pelos homens. Em primeiro lugar, a gente vê que o Messias ele é alvo de uma humilhação extrema. O verso 6 vai dizer: mas eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Quando a gente olha para esse verso e a gente vê Davi retratando Jesus assim, vamos ter em mente que ele sai da sua posição de eu sou e se transporta para uma posição de ser humilhado pelos homens. Filipenses vai dizer que ele se humilhou, não foi morrendo na cruz, foi assumindo uma forma de servo. E ainda como servo, ele é mais humilhado ainda e se entrega por quem não merecia, por quem não tinha mérito nenhum e nunca teria mérito naquilo que faz. E ele se torna um verme, comparado a um verme. Ele é tratado pior do que uma pessoa trataria um animal naquela época. A morte de cruz na época de Jesus era o pior tipo de morte possível, mas parece que para Jesus eles elevaram o negócio à quinta potência. Mas algo engraçado que eu vi essa semana, que eu estava lendo, é que eu não sei se ele é um teólogo, mas o nome dele é Lancelot Andrewes. Ele faz uma comparação e eu achei bem interessante, que ele fala que na pescaria os pescadores costumam colocar um vermezinho, uma minhoca ali no anzol para disfarçar o anzol, para o peixe poder fisgar aquela isca, e aí ele puxa o peixe. E ele fala: olha como Deus disfarçou Jesus de um verme para poder fisgar eu e você. Nós fomos fisgados pelo amor de Deus. Ele pegou o seu filho, diminuiu, colocando um anzolzinho lá. Estou conjecturando, tá, gente? E ele atrai eu e você por causa do amor sacrificial dele. E a gente vai lá e ele fisga a gente. E aí é o que a gente acabou de declarar aqui. A gente exalta ele, a posição dele, a glória dele, a majestade dele, tudo que ele é, porque não tem como a gente ser indiferente a isso quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, para o que ele entregou na cruz. Nada do que a gente fizesse poderia ser capaz de chegar a Deus e falar assim: cara, eu quero esse amor. Não, mas Deus entrega o seu próprio filho e fala assim: cara, eu te amo, vem para mim. Eu dou meu filho, mas vem para mim. Eu uso ele para te atrair, vem. E além de ser abandonado pelos homens, ser humilhado, ele ainda é alvo de desprezo e zombaria. Versículos 7 e 8 diz: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer.
Os homens, no momento da crucificação de Jesus, principalmente os do Sinédrio, eles usavam esse verso falando, tá vendo? Confiou no Senhor. Já que você confiou no Senhor, Ele que te tire daí. Ele que tire os pregos das suas mãos e dos seus pés e você desça. Você não é o Filho de Deus? Desce daí. Eles zombavam de quem Jesus era. E no Oriente Antigo, aqui nessa tradução diz, fazem careta e balançam a cabeça, mas sabe quando a gente faz assim? Que a gente estende o beiço? Na época de Jesus, esse gesto era feito por uma pessoa da mais baixa laia possível. Uma pessoa que eles menos consideravam, eles olhavam. Nosso famoso muxoxo hoje. Então as pessoas que passavam, eles olhavam para Jesus e tratavam com o máximo desprezo que eles podiam. Não tinha reverência, não tinha respeito, não tinha nada, só desprezo por ele. Mas mesmo assim, ele vai reafirmar sua confiança inabalável no Senhor. E dos versos 9 a 11 a gente vai ver: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitas vezes as pessoas pintam Jesus como um coitado, como um pobre coitado. Poxa, tadinho, né? Foi morto, foi pregado na cruz pelos oficiais romanos, porque o pessoal da época do Sinédrio tinha inveja de Jesus. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus nunca foi uma vítima da sociedade. Tudo que ele fez, inclusive a sua morte, foi previamente determinado, planejado e muito bem executado. Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu. Jesus não foi crucificado porque Pedro negou. Jesus não foi crucificado porque o Sinédrio o entregou, porque Pilatos o sentenciou, nem porque os soldados pregaram ele numa cruz. Jesus foi crucificado porque o Pai o entregou por amor. Como eu disse, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Apocalipse 13:8, como diz que Jesus, ele foi à cruz voluntariamente, ele se entregou. Foi algo que foi determinado já antes da fundação do mundo. João 10:18 diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. No Getsêmani, enquanto ele estava lá, depois da sua oração, os soldados chegaram procurando Jesus, e quando eles perguntaram: você conhece Jesus? Ele falou assim: sou eu. Se ele tivesse medo ou quisesse fugir do sofrimento da cruz, ele teria falado: eu não conheço não, deve estar lá para trás, nos outros arbustos ali. Mas ele fala: sou eu, pode me levar. Ele já havia dito sobre a sua morte aos seus discípulos umas 3 vezes. A morte de Jesus não foi um acidente, assim como a ressurreição não foi um acaso. Foi tudo premeditado. E por que ele faz isso? Por amor a nós. Mas em João 17 a gente vê na oração intercessória de Jesus que antes da crucificação ele fala que estava chegando o momento de glorificar o Pai, e que ele glorificaria o Pai por meio das suas dores. E agora do 12 ao 21 a gente vai ver que o Messias é condenado à morte. E nesse momento ele já é capturado pelos soldados e está sendo levado para padecer e ser crucificado. Então a gente vai ver em primeiro aspecto nisso que existia uma conspiração de judeus e gentios para matar Jesus. Embora eles não se tolerassem muito em alguns aspectos, nisso eles convergiam para poder matar o Filho de Deus. E aí Davi vai usar algumas figuras de alguns animais, algumas feras, para falar da ação dos homens contra Jesus, intentando contra Jesus. E aí no verso 12 ele vai dizer:
Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. No 16 ele fala, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. No 20 ele fala, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. 21, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então a gente vê uma trama de judeus e gentios a fim de assassinar o Filho de Deus. Eles se unem em uma aliança para poder sacrificar Jesus. Tem uma referência para isso que vai tratar melhor dessa aliança deles, está lá em Atos 4, do 23 ao 28. Se alguém quiser ler depois, eu não quero me alongar muito. E em segundo ponto, nessa sessão, a gente vai ver as aflições da cruz. E embora muitas pessoas, às vezes, desdenhem ou trate com pouco caso a aflição de Jesus na cruz, talvez tenha sido a morte mais horrenda de um crucificado na história. Talvez. A gente não pode afirmar. Mas em muitas ocasiões de crucificação, os soldados queriam apressar a morte daquele prisioneiro e quebrava as pernas dele para ele poder pressionar o diafragma, e aí a pessoa não conseguia respirar e morria ali por asfixia. Asfixia não, tá, gente? Asfixia. Natália sempre me ajuda no português, Senhor. E aí, a partir do verso 14, vamos tratar aqui um pouquinho disso. E ele diz, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os ossos do meu corpo. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha. Apressa-te em me socorrer. Então, no momento da crucificação de Jesus, além de já ter sido açoitado, ter apanhado, ter encravado uma coroa feita de espinhos na sua cabeça, ele está ali sofrendo com dificuldade para respirar, com sede. Provavelmente o calor estava intenso naquela época. E diferente de como a gente vê em muitas imagens e fotos aí afora, que tratam Jesus com um paninho ali nas regiões íntimas, a verdade é que ele estava nu. Aquele paninho foi posto só para poder ficar a imagem um pouco mais leve. Mas a verdade é que ele estava ali sofrendo, pés e mãos perfurados. Espinhos, talvez de 10 centímetros, perfurando a sua cabeça. Extremamente açoitado, e a gente vai ver que os soldados, antes da crucificação, eles davam com um caniço, com uma cajada aqui na cabeça para forçar mesmo os espinhos. E ele está ali sofrendo de sede, sofrendo de dor, dificuldade para respirar, calor intenso. A posição do corpo dele faz com que os ossos dele se contraem, alguns se dilatem, se desloquem. Mas ele suporta tudo isso por mim e por você, porque ele sabia que existia algo mais glorioso do que aquele momento de dor e sofrimento. Tem uma citação de um estudioso, John Stevenson, que ele vai dizer que as sensações que Jesus sentia ali evidenciavam uma sensação de pré-desmaio. Que quando a pessoa está a ponto de desmaiar, parece que ela perde todos os sentidos, toda a força, todo o controle do seu corpo. Não sei se você já teve, não vou falar oportunidade, mas a situação de socorrer uma pessoa desmaiada, parece que ela pesa o triplo, né? Porque ela não consegue te ajudar em nenhuma mobilidade do corpo dela. E ele diz o seguinte: as sensações experimentadas quando o desmaio está prestes a ocorrer são muito devastadoras.
Para a nossa consciência parece que é só uma fraqueza, como água derramada. Para todos os nossos ossos se sentem relaxados e desconjuntados. Parece que não temos nenhum. A força dos ossos acaba, o ligamento das juntas se solta e o vigor muscular foge. Uma tontura doentia nos vence, mas o nosso Senhor reteve plena consciência ao longo desta cena terrível e pacientemente suportou por nós, durante um período considerável, as sensações insuportáveis que precedem o desmaio. Então, se a gente for ver no contexto atual, onde as pessoas acham que um homem de verdade é aquele brabão, fortão, que aguenta muita coisa, cara, Jesus, nesse sentido, então, foi muito homem mesmo. Porque fisicamente ele suportou algo que a maioria das pessoas não suportaria. E ele suporta tudo isso de novo, por mim e por você. A gente não pode ficar indiferente quando a gente trata do assunto da crucificação de Jesus. Na nossa sociedade, no nosso tempo, você escolhe o jornal que você vai ligar e você vai ver um assassinato, uma morte, um atropelamento, acidente, qualquer coisa. E pra gente talvez fique muito banal essa ideia de uma pessoa morrer, morreu, foi só mais um. Mas o que Jesus suportou é incrível. Se a gente for parar para estudar a fundo essa questão da anatomia do momento da crucificação, tudo que ele sofreu, tudo que ele não só sofreu, mas suportou, a gente não pode ficar indiferente a isso. Mas só porque ele morreu? Não, mas pelo que ele morreu. Ele morreu para dar vida a mim e a você. E tudo que a gente é, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é por causa dele. Se Deus fosse fazer uma declaração de amor, ou no caso que ele fez, ele não parou com um carro de som na sua porta, saindo balão, aquela pessoa cantando com o microfone, né? Ainda bem, né? Ele não fez um post na rede social falando, poxa, meu filho, eu te amo. E de fundo botou uma música romântica lá, aquelas antigas e tal. Não. Deus esculpiu numa cruz, eu te amo. E as letras que ele usou tinham o formato de Jesus. Ah, mas será que Deus me ama? Poxa, não vem bênção nenhuma para mim. Olha para a cruz. Quando você vê o formato da cruz, você vai ver, eu te amo. Porque não tem quem olhe para a cruz que não veja o amor de Jesus ali, se não olhar de forma sincera e bíblica. A gente precisa parar de correr atrás daquilo que a gente acha que é importante, atrás daquilo que a gente acha que tem significado, porque parece que Deus me ama se Ele me der alguma coisa. Se Ele me der um carro, se Ele me der um filho, se Ele me der cura, se Ele me der emprego, se Ele me der dinheiro, se Ele me livrar de enfermidade, qualquer coisa. Cara, Deus já disse, eu te amo, cravando seu filho na cruz. Efésios 1, eu lembro quando a gente tratou que todas as bênçãos que a gente precisa já nos foram dadas por Deus antes da fundação do mundo. E quando Jesus foi entregue? Antes da fundação do mundo. O que eu e você precisa está na cruz e a gente precisa olhar para ela. E Davi agora ele vai fazer uma transição desse momento da humilhação do Messias sofredor para a exaltação do Messias vencedor. E ele começa exclamando um louvor glorioso, a partir do verso 22 até o 25. E ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Tenham-no todos vocês, posteridade de Israel. Temam-no todos vocês. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Então o abandono de Deus
por Jesus, na verdade não foi nem um abandono. Que embora ele tenha se distanciado, tudo isso fazia parte de um plano eterno. Então, embora Jesus tenha experimentado aquela dor e aquela pressão de carregar todo o pecado da humanidade, de se distanciar do próprio Pai, tudo isso fazia parte de um plano eterno, para que eu e você um dia desfrutemos da presença do Senhor pela eternidade, na eternidade, na eternidade, na eternidade, onde vai ser um tempo insuficiente para conhecer o Senhor na sua totalidade. Hebreus 12:2, consegue abrir? Tá ruim? Hebreus 12:2, se você quiser abrir aí, vou te dar um minutinho. O autor de Hebreus diz, Hebreus 12:2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse era aquele momento que a gente tinha que, glória a Deus. Vamos de novo? Porque não dá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Três, leio, eu só separei o 2. Leu 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, embora ele estivesse sofrendo tudo aquilo, carregando o peso do pecado da humanidade, tanto presente quanto futura, ele suporta tudo aquilo na cruz, por conta de algo que era maior, que já estava proposto: a glorificação do Pai e a salvação de toda a humanidade. Deus não livrou Jesus da morte, mas ao morrer, Jesus venceu a morte. E se eu e você temos vida, é por causa disso. O famoso Charles Spurgeon, a respeito do verso 24, ele diz o seguinte: todas essas aflições foram enviadas em amor, e não porque o Pai o menosprezou e o abandonou. É verdade que a justiça exigia que Jesus levasse o fardo que, como substituto, ele se dispôs a levar, mas o Senhor sempre o amou, e em amor pôs essa carga nele, com vistas à glória e à realização do mais querido desejo do seu coração. Sob todas as aflições, o nosso Senhor foi honorável e ilustre aos olhos do Pai, a joia sem igual do coração do Senhor. Nos versos 26 ao 29, a gente vai ver uma exposição do reino glorioso. E diz assim: os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Então Jesus, que foi pendurado em um madeiro, espancado, açoitado, chicoteado, cuspido, foi exposto nu, ele agora é o rei
de toda a terra. Aos homens é dado por um breve período de tempo governar uma parte por um determinado tempo, mas ao Senhor é dado o direito de governar toda a terra para sempre. Por conta daquilo que Ele fez, do seu sacrifício, Ele é digno de governar todas as nações, e as nações se achegarão a Ele, se prostrarão e glorificarão o Senhor e adorarão a Ele por toda a eternidade. Novamente, Charles Spurgeon, no verso 26 a respeito, ele vai dizer: os espiritualmente pobres acham um banquete em Jesus. Eles se alimentam dele até ficarem com o coração satisfeito. Estavam famintos até que Jesus se deu por eles, mas agora estão cheios de finas iguarias reais. Pensar que o seu povo se alegraria confortou o nosso Senhor que morria na cruz. Às vezes a gente desiste, para, se rende, se vende por um negocinho assim, por um tempinho de sofrimento. Esse aí foi ensaiado, tá, gente? Por um tempinho de sofrimento. Mas Jesus suportou toda a agonia da cruz por causa de algo que estava proposto para a eternidade. Querido, se a gente pode aprender alguma coisa com tudo isso que Jesus sofreu, não desista, porque o preço maior Ele já pagou. O único objetivo de Jesus era glorificar o Pai. Ele não tinha desejo, intenção nenhuma de trazer algo para Ele, fama a Ele, mas Ele glorificaria o Pai por intermédio da sua morte, da sua renúncia, da sua entrega. E para a gente encerrar, a gente vê o futuro glorioso, nos versos 30 e 31. O pessoal da música, se quiser, se ajeitando, pode ficar à vontade. Os versos 30 e 31 diz: a posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então, se eu e você estamos aqui hoje, é por conta de algo que Jesus já fez há muito tempo atrás. Mas também é alvo de pregações do Evangelho e a nossa missão também é continuar anunciando o Evangelho da salvação do Senhor. Não há Evangelho verdadeiro se não existir um Cristo crucificado. Qualquer exposição de Evangelho em que não haja Jesus no centro, desconsidere. E como cristãos e adoradores do Senhor, que louvam o Senhor, é nossa responsabilidade também anunciar as gerações vindouras e assim por diante, até que o Senhor venha. Até que todos aqueles que são do Senhor se prostrem ao Senhor. Até que o glorioso dia do Senhor chegue e a gente possa com lágrimas dizer ao Senhor como nós ansiávamos por esse dia, por estar com o Senhor. E esse verso 31, no finalzinho a gente vê que é algo que realmente não é pela nossa força. E contarão que foi Ele quem o fez. Não existe mérito nos nossos feitos. Existe mérito nos feitos de Jesus. Que essa exposição, irmãos, embora breve e rápida, possa ter falado ao seu coração assim como falou ao meu. Embora a gente olhe todos os dias e veja que a gente está direitinho, mas a gente não deve de modo nenhum e nunca esquecer que o que a gente é e por que a gente está aqui hoje é porque um dia Ele se entregou.
E o que a gente vai poder desfrutar na eternidade ao lado do Senhor é porque Ele se entregou. E se existe vitória e alguma coisa hoje pra gente é porque Ele se entregou. Se existe bênção e qualquer outra coisa que você queira e possa imaginar, é porque Ele se entregou. O nosso destino era o inferno. Era o lago de fogo junto com o inferno. Mas por causa do sacrifício de um homem, eu e você vamos passar a eternidade ao lado do Senhor, desfrutando de quem Ele é e gozando de conhecer o Senhor nas suas profundezas e no mais íntimo do seu ser. Até que, embora impossível, a gente acha que conheça tudo, o Senhor vai falar assim: não, ainda tem muito mais. Uma eternidade é pouca para conhecer o Senhor. Mas tudo isso é por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Se existe um homem com H maiúsculo, o nome desse homem é Jesus. Esse foi macho de verdade. Esse foi. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente. Que nesse momento agora a gente possa louvar o Senhor com o coração grato por tudo aquilo que Ele já fez por nós e por quem Ele é na nossa vida. O Senhor abençoe a sua semana, o Senhor abençoe o seu coração, a sua família. Que você tenha oportunidades ao decorrer da semana, dos dias, dos anos, de anunciar o Cristo crucificado. É Ele quem transforma a vida de uma pessoa. Amém, Senhor.